Bom, estamos de volta e agora a gente vai conversar com a Viviane Mosé. Ela vai fazer uma apresentação, uma fala para a gente de aproximadamente 30 minutos, basicamente sem interrupções, porque a gente quer muito ouvi-la falar sobre a humanidade que existe em ser generoso e em ser solidário. Então, eu queria dar as boas-vindas à Viviane Mosé na terceira edição do Seminário do Ar. Olá, um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, uma alegria. Já Prazer estar começo com falando? você, Viviane. Já, Agora deixa eu só te apresentar e fazer sim. as honras, porque enfim, a gente precisa mostrar por que é muito incrível que você esteja aqui com a gente. A Viviane é muitas coisas. Ela é filósofa, psicanalista, poetisa e especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Ela vai falar com a gente sobre o poder que existe na solidariedade e na generosidade. Viviane, estou animadíssima para te ouvir. O palco é seu. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, super bem-vinda, me sinto querida e um prazer participar desse evento tão bacana. Eu vou falar de um aspecto muito difícil que a gente vive hoje, né? Eu vou fazer uma pequena análise sobre os desafios contemporâneos, em que sentido? Mostrando como, feliz ou infelizmente, só a solidariedade pode resolver os maiores desafios que a gente tem hoje no mundo, né? Então, é um momento difícil, mas os momentos difíceis são onde as grandes questões aparecem, as grandes transformações. Então, vivemos um momento fundamental de transformação do ser humano e da sociedade, mas a sociedade se transforma quando o humano se transforma, né? Vivemos, de fato, um momento de radical transformação. Então, eu vou falar para vocês sobre essa transformação usando uma perspectiva que é, de um lado a gente tem um edifício que desaba, e de outro um edifício que nasce. E eles são muito próximos, quase o mesmo. A gente não consegue distinguir o que hoje desaba do que hoje nasce, né? A colaboração, por exemplo, e aí que eu vou colocar a questão da doação e da solidariedade, nós estamos caminhando para uma sociedade da colaboração. Ou ela existe ou não teremos sociedade? É essa minha linha de argumentação. Então temos coisas incríveis acontecendo no mundo, e a mais importante delas, muito provavelmente, é exatamente essa capacidade, essa possibilidade de colaboração direta entre pessoas, né? Isso coloca em questão poderes, o poder do Estado, né? A gente ganha poder quando a gente compartilha e se autoajuda. Então, criar essa rede de compartilhamento e de ajuda mútua, ela não é apenas doação, não. É recepção, é receber. Então, a rede que hoje alimenta o outro, amanhã vai alimentar você. E você pode dizer, mas eu não preciso. Precisa sim, porque diante de desafios ambientais, por exemplo, somos todos iguais. Você pode ser milionário e pode estar do lado de uma pessoa que não tem absolutamente nada e as duas estão brigando por um barco, a remo, certo? Então, nós vivemos numa sociedade em que a criação de redes, como está acontecendo agora, esse modelo de rede, ele é o novo modelo de sociedade, não é apenas um momento difícil em que estamos dando cestas básicas para as pessoas não terem fome. Isso chama-se necessidade, mas nós estamos além da necessidade nesse processo. Porque se hoje na necessidade entendermos o compartilhamento e a rede que se autoalimenta, se construirmos essa rede com a consciência clara desse processo, essa pandemia vai passar, esse momento mais grave que estamos vivendo vai passar, mas nós permaneceremos lá como rede. Nós permaneceremos nos autoajudando, mesmo quando o problema não for a fome, quando o problema for a educação, que é sofisticado o problema, não é só de recursos, né? A gente vai estar lá contra a homofobia, que não é só recursos, contra o racismo, a transfobia, esse tipo de auto-colaboração que a gente vai precisar ter no mundo diz respeito à defesa dos direitos humanos também. Né? O diálogo que a gente acabou de ouvir agora foi maravilhoso, que mostrou exatamente isso, como pode doar sem ser necessariamente dinheiro. Né? A gente pode trabalhar com... gente, me desculpe, vocês me dão um minutinho. Eu vi que minha bateria está caindo, eu não vou cometer esse absurdo, um minutinho só. Sem problemas, a gente te espera. Ai, que raiva, gente. Me perdoa, vocês me perdoam um minutinho. Coisas de live, Tá segura aí que eu vou. tranquilo, ao vivo é assim mesmo. Essa fala da Viviane é muito importante para a gente se lembrar que doação é
o ato de solidariedade precisa acontecer nas nossas atitudes diárias e que o trabalho nunca termina, né? Acho que isso que ela está trazendo para a gente me faz pensar muito em como é um trabalho recorrente, diário, que não é um trabalho que você coloca um laço nele e ele acabou, ele permanece, sempre continua acontecendo. Então, vamos aguardar. Estou animada para continuar ouvindo a Viviane. Enquanto isso, você pode ir nas nossas redes sociais, pode ir no Instagram do Instituto MOL, que é @Instituto MOL, pode também ir para o Instagram do Bem Maior e seguir @Portal Bem Maior. Viviane, você está de volta? Desculpa, mas ajeitei tudo, está tudo direitinho. Para fazer um merchan básico das pessoas que não nos seguem nas redes sociais. Então, obrigada pela abertura, mas pode seguir. Então, gente, como eu estava dizendo, existe um outro modelo de mundo nascendo, e é um belo modelo. Nós temos as coisas que caem, a gente sabe o que cai, né? Hoje a gente está tratando de fome, nós não estamos tratando de nada menos que isso, sabe? Esse absurdo que uma pessoa não ter o que comer, não ter nada, não ter condições mínimas de sobrevivência, né? E a pandemia acelerou a desigualdade social, isso é muito grave. Mas antes mesmo de falar sobre isso, eu quero ressaltar essa parte inicial da minha fala, que é: quando a gente cria uma rede de solidariedade, de doação, como agora, quando a gente alimenta essa rede, ela deixa de ser apenas uma rede momentânea numa situação específica, e ela passa a ser uma rede que pode atuar em direções muito diversas. Então a gente pode, tanto como a sugestão anterior, fazer um sopão com as pessoas da rua, como a gente pode também doar financeiramente, que é fundamental nesse momento para constituir esse fundo, certo? Para dar conta dessa situação emergencial. Mas a rede, quando ela se forma de colaboração, ela vai constituindo um novo poder na sociedade, porque ela passa a ganhar autonomia. Então, nós temos uma situação de gestão hoje que faz com que quem tem o poder do Estado, ou quem está numa grande empresa, tem poder de administrar a vida dos outros, né? Ou de doar, ou de produzir cesta básica, etc. Esse poder piramidal é o poder que está no alto. Então, eu sou o secretário de Fazenda, eu sou o prefeito, eu sou o presidente, eu sou do Ministério Público, eu sou um grande empresário. Então, é sempre de um modo piramidal, ou seja, quem está no alto da pirâmide é quem pode, de fato, ajudar, né? Ou produzir o que nem ajuda, não, que é o respeito e o direito, a cidadania, a dignidade, né? Esse é o modelo que temos na sociedade. Só que, infelizmente, esse modelo piramidal é atravessado por outros poderes, de corrupção e de incompetência, enfim, uma infinidade de coisas. O que acontece é que, muito raramente, nesse modelo, se atinge a base. Nunca se atinge a base. É sempre de cima para baixo e a base nunca recebe. É difícil atingir a base. De fato, é quem fica em última instância, mesmo nas políticas públicas. Quando a gente começa num processo de baixo para cima, essa que é a grande questão, de baixo para cima, de articulação de redes de colaboração, nós não estamos apenas favorecendo quem de fato precisa, não é? De baixo para cima. Não, nós estamos fazendo só isso. Nós estamos construindo um modo de articulação entre nós, nesse processo de doação, que pode, de fato, produzir políticas públicas eficientes no futuro. A gente pode, de fato, com essa rede, dizer: não queremos essa escola aqui nesse lugar, queremos do lado de cá. O senhor está colocando essa escola do lado de cá do bairro, mas não atende a maior demanda. Onde é o ponto de ônibus? Nós não queremos mais que a nossa comunidade viva com esse esgoto aberto. Então, a rede de doação e de solidariedade que a gente tem hoje, e que é fundamental nesse momento grave que a gente está vivendo, futuramente, e é nessa direção que eu trabalho, teoricamente, invisto, futuramente, essas redes vão crescendo tanto que elas vão se sobrepondo ao poder dos governantes e dos empresários. E nós, de fato, esta rede, né, de articulação de quem ama a vida, de quem luta contra as desigualdades, né, quem é a favor da justiça, esse tipo de gente, de valores que fundamentam os valores humanos, né, esses valores é que vão predominando. Então, essa é uma transformação social. Ela nunca acontece de baixo para cima, ela nunca acontece de cima para baixo, mas de baixo para cima. É fundamental a doação, é fundamental a construção de redes de colaboração, fundamental. Por quê? Agora eu vou fazer uma historinha mais linear para a gente chegar até aqui. Nós somos seres
da natureza, né? Nascemos da natureza. Os humanos fazem parte de um processo muito maior que a própria natureza. Nós nascemos e conseguimos sobreviver, subsistimos no mundo porque vivemos em grupo. Só que viver em grupo existe regras, porque muita gente no mesmo lugar dá problema, sabemos disso, né? Hoje, até como aglomeração, mas qualquer agrupamento familiar tem sempre muito conflito. Então, se o ser humano só sobrevive em grupo e esse grupo é conflito, o desafio do humano é como conviver. É sempre o mesmo desafio. Como conviver, como respeitar o outro, como não deixar alguém com fome, como não empurrar uma pessoa num precipício. Infelizmente, é esse jogo, né, que a gente precisa ter, como respeitar o espaço do outro, o lugar do outro, né, a não violência e a convivência mútua. Esse desafio que é a convivência gerou um grande modelo, que eu chamei de piramidal, que eu acabei de falar sobre ele, que é um manda e os outros obedecem. Isso organiza a sociedade quando um manda e os outros obedecem. Isso existiu até ontem. Até ontem. Então, o mundo não só existia nesse modelo de liderança, de poder de cima para baixo, como era um mundo material, né? O mundo era feito de pedra, de ouro, de dinheiro, moeda, e hoje o mundo é feito de virtualidades, de curtidas na rede social, o mundo é feito de outro tipo de poder, né? Cada vez mais invisível. Esse processo de transformação, ele aconteceu sem transição. A gente tinha um mundo linear, piramidal, e a internet, as redes, a revolução tecnológica criou a possibilidade, não mais de uma pirâmide, mas de uma articulação geral. Exemplo, um negro no Brasil, antes da internet, ele só encontrava um branco rico se fosse servindo, como garçom, como funcionário. A internet permite que pessoas se relacionem sem você saber a cor de sua pele, ou sem saber que tipo de mundo financeiro ela tem. Porque eu posso dizer que eu sou branca sendo preta, eu posso dizer que eu sou preta sendo branca, tudo se pode na virtualidade. Há uma invisibilidade que por um lado é ruim, mas por outro lado é muito boa. Isso produziu encontros inéditos, e as pessoas descobriram que elas podem sim se encontrar nas suas diferenças e criar choques, enfim. Tudo isso foi a grande revolução tecnológica. Só que isso aconteceu de um modo drástico e rápido, sem transição. Então, finalmente, o que eu queria dizer é: o mundo está desabando sobre nossa cabeça. A sociedade desaba todos os dias sobre nossa cabeça, deixando lixo, deixando rastro. A passagem de um modelo para outro é muito tensa e difícil. É como se, eu vou dar um exemplo, é como se a gente tivesse uma casa em que o pai mandasse em todo mundo, e todo mundo respeitava, sim senhor, sim senhor. E de repente o pai sai de casa, a mãe sai de casa e os filhos ficam mandando na casa. Então, é legal, por um lado é um ganho de liberdade, é uma expansão, né? As crianças adoram, os adolescentes, né? Porque agora vão ganhar mais espaço na família. Por outro lado, há uma solidão, há um abandono, há uma falta. Não pode criança mandar em casa. Então, como resolver? É bom expandir e ganhar liberdade, mas é reconstruir essa lógica. Hoje, nós não sabemos mais, não temos mais segurança de nada. As instituições estão em crise. A política, a justiça, no mundo todo. Os valores humanos, os corpos, as presenças, o ódio, a depressão, o suicídio, a automutilação. Tudo isso é muito grave. Então, estamos mudando de modelo. Na minha perspectiva, estamos saindo de um modelo autoritário para um modelo mais colaborativo, e aí é a questão. Então, se antes o governante tinha que produzir cidadania e não produzia, e as pessoas passavam necessidade, hoje ainda acontece isso, só que em pandemia isso piora muito e mais. Hoje, nós podemos nos organizar sem o Estado. Então, se eu sou capaz de, imagina, 200 milhões de brasileiros, e cada um desse R$10, ou R$1, ou R$5, o que isso significaria? Isso é muito dinheiro. Só que isso não apenas produziria muito dinheiro, isso produziria a união entre nós. Então, muito mais do que o valor que a sua doação tem agora, nesse momento, se você está doando R$1, R$10, e doe, se você puder. Doe R$1, R$5, R$10, o que você puder. Doe solidariedade. Participe do sopão da rua. Veja se tem alguém precisando de conversa, de assunto, de atenção, se você tiver como doar, né?
Infelizmente, a situação das pessoas hoje é drástica, em vários sentidos, em vários sentidos. O ano que vem, especialmente esse ano que começa, a partir já desse Natal, nós temos uma situação muito tensa desse edifício que desaba em pandemia, porque a pandemia é parte do edifício que desaba, né? O mundo não desaba só pela pandemia, a sociedade já vem desabando desde o final do século XX. Isso significa uma desigualdade social horrorosa, onde algumas pessoas têm bilhões e outras não têm nada. É uma crueldade alguém dizer, mas isso só custa R$500? Como se R$500 não fosse dinheiro, né? Para algumas pessoas é nada R$500. Mas R$500 é um auxílio emergencial que é 600, passa 300, sei lá. Num determinado grau dessa desigualdade social, alguém que tem $1 bilhão e ganha mais 500 milhões de dólares, os novos 500 milhões de dólares, para quem já tem 2 bilhões de dólares, não tem poder de compra. Não tem poder de compra. O dinheiro ali não vale mais, porque essa pessoa não tem mais o que comprar. Ela não tem mais o que acumular. Então aquele dinheiro é estagnado. Ele não vale nada. Então, se tem algum conteúdo, se tem algum dinheiro estagnado na sua conta e você puder distribuí-lo, faça isso. Porque aquilo que na sua conta não tem valor de nada, salva pessoas da morte, dá a elas dignidade, né? Produz alimento. E a falta de alimento é o maior sofrimento que alguém pode ter, né? De não ter alimento ou de não poder alimentar uma criança, um idoso, alguém da família. Enfim, é fundamental que a gente entenda esse processo, né? Então, estamos num momento muito grave. O ano que vem, eu acompanho as questões da pandemia, faço comentários sobre pandemia, faço análise de cenário, e, infelizmente, o ano que vem, o desabamento desse edifício civilizatório, sabe, das instituições, essas quedas de transformação, como se a gente estivesse vivendo um caldeirão no mundo, e a pandemia acelerou isso num grau muito alto. É como se nesse momento, todas as instituições que caem, elas não caem, como eu disse para vocês, tem um edifício que cai e outro que nasce. Então tudo que hoje desaba no mundo, esse desrespeito ao ser humano, que só aumenta esse ódio, essa queda dessas instituições, o aumento de uma visão cruel em relação à vida, a negação dos direitos humanos, tudo isso diz respeito a uma transformação que, na minha perspectiva, trará grandes ganhos. Grandes ganhos. É como se fosse um processo de depuração, de decantação, né? Quando você tem um copo com água suja e essa água está balançada e para, e você balança esse copo sujo e espera, aí essa água esse peso desse sujo vai caindo e a água vai ficando limpa em cima. É como se vivêssemos com a pandemia esse choque, né? E muitas pessoas já morreram no mundo, outras ainda vão morrer. Como eu estava dizendo para vocês, infelizmente, a análise de cenário para o ano que vem é pior do que esse ano. Esse ano tivemos auxílio emergencial, esse ano tivemos algum tipo de ajuda ainda. A tendência agora, do final do ano, com a queda das doações, como a gente já comentou aqui hoje, e com o fim do auxílio emergencial, que né, provavelmente virá, o que será das pessoas? O ano que vem será um ano muito difícil, um ano de fome, um ano de miséria, no mundo, não somente no Brasil, né? E o Brasil é um país extremamente desigual e cruel. Então, nós precisamos nos unir nessa rede de colaboração, nessa rede que colabora também com amor, com afeto, com olhar, com a palavra de carinho, com a criação de grupos de conversa. Se você está bem, você pode chamar algumas pessoas que você conhece que não estão para fazer essa troca, para que a gente possa se alimentar. Agora imagina, quando a pandemia passar, quando esse pior momento passar, a gente vai estar, e eu espero que sim, com uma rede formada e hiperestruturada de colaboração, né, capaz de trocar não apenas dinheiro, que é fundamental, e repito, é fundamental se você tem um conteúdo acumulado, né, que eu chamo de conteúdo acumulado, se você tem um valor acumulado, que você o compartilhe. Se você tem amor acumulado, o compartilhe, encontre um modo de dividir. Estamos sofrendo, todos, muito, muito. Estamos sofrendo solidão,
estamos sofrendo falta de perspectiva com relação ao futuro, estamos sofrendo falta de abraço, né? Falta de atenção, medo, angústia, ansiedade, pânico, algumas pessoas. Os jovens, especialmente os adolescentes de 14 a 16 anos, acredito que é a parte da população que mais sofre, porque a adolescência é um momento já muito difícil, e adolescente olha para o futuro e não vê perspectiva, tem dificuldade em ler o fim da pandemia, né? Adolescente está no momento de convívio social e não está convivendo, então estamos todos sofrendo, né? Todos. Então, quem tem muito dinheiro também sofre com medo do futuro. Então, quem tem dinheiro precisa entender que quem não tem nesse momento tem uma dor muito mais triste que a sua. Não tem ninguém que não esteja sofrendo no mundo, até quem está em negação, de algum modo está sofrendo, né? É impossível que isso nos atinja de algum modo, mesmo aqueles que se acreditam imunes a isso. Todos sofremos, os muito ricos também, porque eles sabem que o mundo, a Terra, o planeta não está na mão dos ricos, porque a Terra não está na mão de ninguém. Ela está na galáxia, ela está na vida. Então a gente não controla as pandemias, tanto não controla que estamos na situação em que estamos prevendo um ano que vem pior do que esse. Esses são os cenários que estão diante de nós. O Brasil volta a um momento dificílimo de pandemia, né? Então, que esse sofrimento nos una em solidariedade, em amor, que essa angústia nos aproxime. Não é? Nós temos hoje a internet, eu não falei dela à toa, as redes sociais, como um modo de aproximação entre nós todos. Então, pessoas que não teriam possibilidade de se reunir, que hoje se reúnem virtualmente, passam a se gostar e a se amar, né? Então, há uma aproximação entre as distâncias, sim. Eu não estou dizendo que hoje há. Não, hoje há ódio, há conflito, infelizmente. Mas a tecnologia nos permite novas ordenações. Antes de terminar, eu queria dar um exemplo para vocês. Imagina uma comunidade, não precisa ser uma favela, um bairro de periferia apenas, né? Um lugar simples, de moradia popular. Essas pessoas, numa rede de colaboração, né, que nesse momento é de cesta básica, é de ajuda mútua, é de carinho, é de sopão. Mas essa rede continua, né? Então imagina essa rede se alimentando, se retroalimentando para decidir o destino de sua comunidade, né, o destino de sua rua, a relação com os políticos que aquela comunidade elegeu, a cobrança, a vigilância das políticas públicas. Imagina como a gente pode transformar de verdade o Estado de baixo para cima, criando rede de colaboração e de troca de informação qualificada, certo? Esse é o processo. É nessa direção que a gente precisa caminhar. Então, é preciso doar, antes de tudo, afeto. Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo, é preciso se sensibilizar com a vida. Esse vírus pode colocar a humanidade em extinção. Esse vírus pode acabar com a gente, mas não vai. Sabe por que ele não vai acabar com a gente? Porque nesse momento existe uma rede de colaboração, de conhecimento no mundo inteiro. Uma bela rede. Não da rede dos grandes grupos de conhecimento, sustentado pelas grandes empresas que investem em conhecimento e que está presente nas grandes universidades também, e que também é um processo de manipulação. Não é dessa ciência que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas que amam o conhecimento, investem todo dia nele, buscando vacina, buscando remédio, buscando tratamento. Eu estou falando das pessoas que morrem hoje, na ponta desse processo, tentando resolvê-lo, tentando solucioná-lo. É dessa gente que eu estou falando. Eu estou falando da ciência que busca sair e vai encontrar. Então, nós vamos sair sim dessa pandemia, acredito, e não seremos extintos, não, mas estamos em risco. Só a colaboração do conhecimento nos tira daqui agora. Vocês sabem, eu ia dizer, vocês têm ideia, mas vocês têm ideia de quantas pessoas não dormem há meses estudando sobre vírus e tentando solucionar? Quantas pessoas não veem seus filhos, suas famílias produzindo vacina aqui na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro mesmo? Né? Quantas pessoas estão longe das suas famílias, na ponta, hoje no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, salvando vidas, usando máscara, ajudando nos respiradores? Isso é amor, isso é solidariedade. Quantos médicos morreram no Brasil e no mundo, salvando a vida dos outros? Isso é o ser humano, a gente não é só ódio.
A gente não é só raiva, polaridade, roupa bonita, sapato bonito, né? A gente não é só isso, não. Tirar onda, humilhar os outros para se sentir importante. A gente não é só essa coisa feia, não. Nós somos solidariedade, afeto e amor, especialmente na ciência e no conhecimento hoje. Especialmente na saúde. A saúde é o foco do mundo hoje, não a educação. A educação é sempre o foco de tudo, né? Eu estou falando isso porque eu sou da área de educação, mas hoje o foco é saúde. Hoje o foco é solidariedade e fome, miséria. Esse é o foco. É a saúde e o alimento para que as pessoas não passem necessidade, né? Então nós temos duas redes, a rede de médicos e de cientistas em busca de salvar vidas e de produzir vacina, a rede de pessoas como essa hoje, que buscam doações para tirar pessoas da falta de dignidade e de amor, né? Então é um prazer estar com vocês, espero de fato ter contribuído, a gente vai abrir para perguntas, mas eu quero chamar todos vocês agora ao coração para finalizar essa fala e dizer: queridos e queridas, somos humanos, precisamos ajudar uns aos outros. E não apenas porque isso vai resolver a fome e a miséria e vai nos tirar desse sofrimento, não. Porque essa rede vai durar para sempre e nunca mais vão nos impor de cima para baixo como nos tem feito até agora. Viviane, que fala poderosa. Muito, muito obrigada. Eu estava te ouvindo, sentindo cada coisa que você falou. E acho que existem muitos motivos para a gente querer um mundo em que todo mundo esteja bem, né? Aqui na MOL a gente costuma falar que só é boa quando ela é boa para todo mundo. E eu acho que a gente tem tempo para umas duas perguntinhas, e uma delas que eu queria fazer para você tem a ver com o que você me disse sobre a gente ter que aprender a conviver, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo uma onda muito grande de solidariedade, a gente vê também alguns comportamentos egoístas acontecendo atualmente, né? Então, pessoas que se recusam a usar máscaras, ou que falam que não vão tomar vacina, ou que no começo da pandemia compraram pilhas e pilhas de papel higiênico. A gente vê essas duas coisas acontecendo quase que simultaneamente, e eu queria saber o seu olhar para entender para que lado você vê o arco da história se movimentando nas relações humanas. Sim, uma excelente pergunta, muito obrigada. O ser humano não se caracteriza pela bondade, pela solidariedade. A vida, ela vai acontecendo de forma muito bruta, né? Se você deixa uma criança ser criada sozinha, ela não vai crescer fofa, beijando no beijinho, não. Isso é um processo de humanização. Então, nós aprendemos valores. Se eu sou uma pessoa que sou psicanalista, fui a vida inteira, trabalhei a vida inteira com o ser humano, faço trabalho voluntário. Se não me vigiar, posso ser uma pessoa horrível. Todos podemos ser pessoas horríveis. Então, a questão não é, eu sou boa. Não, eu estou numa rede de afeto afirmativo. Mas se eu, Viviane Mosé, me vincular a uma rede torta, eu vou me ver fazendo coisas tortas. Então, não acredite demais no que você sente e pensa, não. Una-se a pessoas que pensam como você. Não se arrisque em lugares nojentos. O esgoto, ele não existe só na rua, não. Em que tem dejeto, nojento e rato. Rato e esgoto existe na rede social, existe em qualquer lugar. Não entre no lugar onde tem rato, entende? Então, assim, nós temos que criar redes de pessoas que fazem algo umas pelas outras e pelo mundo. Cuidado onde você anda, eu te digo. Mesmo você que é uma pessoa tão bacana pode estar no movimento ruim. Conheço pessoas que se envolveram com terra plana, mesmo sendo tão inteligentes, né? Então, estamos numa busca de transformação. Para finalizar, sua pergunta qual é o caminho da história? Eu te digo, o bonde da tsunami que hoje assola a humanidade, que chama-se coronavírus, nos impõe que ou a gente aprende a colaborar ou morreremos. Então, o rumo da história é por pessoas melhores. E quem não caminhar nessa direção da colaboração, de criar ao redor de si uma rede de benevolência, essa pessoa também morrerá. Então, se você quer se manter vivo, você e sua família, aprenda a colaborar. É uma questão de sobrevivência, não apenas de bondade ou de auxílio ao outro. Viviane, quero saber de você como que você faz isso nas suas atitudes diárias. Que exemplo que você dá para as pessoas para que elas ajam dessa maneira?
Eu trabalho com voluntarismo, com trabalho voluntário há muitos anos, durante toda a minha vida, né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho uma editora que foi inaugurada durante a pandemia, e que é em Vitória, no centro de Vitória, onde a gente trabalha com jovens de periferia poetas, né? Então, a gente trabalha com uma comunidade que trabalha com vários outros coletivos em Vitória, no Espírito Santo. Trabalhei aqui no Pacto do Rio durante anos, na UPP Social, trabalho diariamente. E isso é um trabalho que eu estou falando que tem a ver com doação material também, que nosso trabalho é sempre doação de criação de renda para os jovens poetas, então é sempre geração de renda. Mas eu também faço doação afetiva na internet, sempre. Então eu estou sempre levando amor, carinho, ânimo, disposição, mesmo quando eu não estou bem. Eu luto o tempo inteiro para ficar bem, para conseguir chegar na rede social e dizer para as pessoas: sejam alegres. Pessoas alegres não são muito manipuladas. Todos somos um pouco, mas pessoas alegres que gostam da vida são menos manipuladas por poderes esses que nos oprimem, né? Então, vamos, antes de tudo, promover a alegria e o bem-estar, a festa. Não, festa só virtual. Eu digo no sentido, por favor, sem sair de casa, né? Estamos em pandemia, mas eu digo, incentivar a alegria, a troca, a doação, o amor. Doar é uma coisa que te faz receber. Você não doa para ajudar, você doa para compartilhar o que você tem em excesso, né? Então, se for amor, dê, tem muita gente precisando. Vamos por aí, gente. O mundo pode ser um lugar muito mais bacana do que é. Eu tenho certeza disso, né? Vamos criar ao redor da gente essa comunidade de amor. Vamos dar aquilo que transborda, né? A gente tem que ser a nossa melhor versão para a gente ter em excesso tudo aquilo que a gente pode entregar para o outro também, e todo mundo se sentir mais completo, né? Viviane, para a gente encerrar e aproveitar essa nota, eu queria que você me dissesse qual foi a última doação que você fez. Deve ter uma semana, mais ou menos, né? Eu faço doações diárias. Essa doação, a última doação que eu fiz foi para uma ex-secretária minha, que trabalhou comigo durante muito tempo, e que me mandou uma mensagem dizendo: estou numa situação difícil, se você pode contribuir. Então eu contribuí com uma cesta básica. Então, eu gosto muito de colaborar com as pessoas que estão muito perto de mim, que já trabalharam comigo, sabe? Pessoas com que eu tenho. Essas pessoas são pessoas que eu vejo, sabe? Eu sei, isso me toca muito profundamente. Então, ao redor de mim é sempre eu tento fazer o que eu posso, né? Sempre. Que maravilha. Você é a segunda pessoa do dia que falou pra gente que fez uma doação para uma pessoa próxima que estava precisando. Eu acho que é um jeito lindo da gente encerrar a sua participação aqui no Seminário Doar. Agradeço muito pelas suas palavras e eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros aí pra gente. Sim, eu espero que seja o primeiro de muitos encontros, e espero que quem está nos ouvindo nesse momento tenha realmente esse coração, sabe? Vamos compartilhar, vamos doar hoje, vamos fazer essas doações. Se você puder contribuir com R$1, R$10, R$5, o que você puder contribuir, você não tem ideia como isso pode salvar uma vida. É verdade. Muito obrigada, Viviane. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada.